Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então hoje será a nossa última atividade dessa semana. Ontem nós fizemos matemática e eu pedi para vocês fazerem também a atividade da professora Aline de Educação Física e enviar para ela. Então hoje nós vamos fazer uma atividade de língua portuguesa no nosso ler e escrever, daquela sequência didática de pontuação que nós estamos estudando do conto Chapeuzinho Branco, lembra? A última que nós fizemos foi a 3B, que foi a transcrição do trecho, né? Vocês colocando os sinais de pontuação. E depois foi a revisão, que vocês fizeram a revisão daquela transcrição de vocês. Agora hoje nós vamos para a etapa 4, que está na página 134. O que nós vamos fazer aqui? É a reescrita do final do conto Chapeuzinho Branco. Então eu vou ler para vocês o final do conto e vocês vão fazer a reescrita, focando bastante na questão da pontuação. Aqui vocês vão pôr em prática tudo que nós estudamos nessa sequência didática da pontuação. Lembrando de pôr o travessão quando é fala do personagem, 2 pontos quando vai anunciar a fala, ponto final quando termina a frase, exclamação, né? Quando ele está destacando uma ideia ou colocando uma emoção naquela frase, aspas quando é pensamento, vírgula quando dá uma pausa na leitura, interrogação quando é uma pergunta, tá? Então, prestando muita atenção na pontuação e nos parágrafos. Acabou aquele assunto, vai começar outro, ponto final, vai para outra linha, inicia um novo parágrafo. Eu ainda estou percebendo criança que ainda está escrevendo, misturando os assuntos, os episódios no mesmo parágrafo. Não pode. Cada um em um parágrafo para a gente poder organizar as ideias no texto, tá? Então, olha só o que está dizendo a comanda. Nesta etapa, vocês irão reescrever o conto Chapeuzinho Branco, como se fossem os escritores, cuidando da linguagem que se escreve e ainda do conteúdo temático do texto que será reescrito. Então, a linguagem precisa ser a linguagem própria do conto. Eu não posso escrever de uma outra forma, usando uma outra linguagem, por exemplo, uma linguagem que se escreve uma notícia de jornal, por exemplo, ou uma carta. Não posso, né? Eu tenho que usar a linguagem própria do conto. Então aqui está dizendo em dupla, reescreva o trecho do texto a partir do episódio abaixo. Não se esqueça de garantir a pontuação. Então, como não é possível fazer em dupla, então vocês vão fazer individual. Quem for possível trocar ideia com um colega que tem o contato de um amigo, também pode, tá? Quem quiser. Quem não quiser, pode fazer a reescrita sozinho. A reescrita não é do conto inteiro, é só do final, só desse trecho que a professora vai ler, que se inicia com essa frase que está aqui, ó. Vem. Mas antes que fizesse isso, Chapeuzinho Branco ergueu a mão e disse. Então aqui vocês podem escrever no livro mesmo, porque tem bastante espaço, não precisa ir para o caderno, porque tem esse espaço aqui e essa continuação aqui, tá? Então vocês escrevam aqui mesmo. Então vamos lá, eu vou ler, tá? Vocês podem também anotar em um rascunho ou no caderno os episódios. Lembra aquela atividade que nós fizemos de anotar os fatos que acontecem na história? Porque aí quando vocês forem fazer a reescrita desse final, desse conto, vocês podem consultar os episódios para não esquecer nenhum, tá? Então vamos lá.
Mas antes que fizesse isso, Chapeuzinho Branco ergueu a mão e disse: quero que o Senhor saiba que eu não me importo de morrer, porque sou uma menina triste, pois amava meu pai e ele morreu. O lobo, que era muito emotivo, não esperava ouvir aquilo. Então, sentou-se na cama e começou a chorar. A menina também ficou emocionada e pôs-se a soluçar. Então o caçador, que estava andando por ali, escutou aquela barulheira e resolveu dar uma olhada. Quando abriu a porta e viu o lobo e a Chapeuzinho chorando, ele colocou balas em sua espingarda e apontou para o lobo. Mas quando ia atirar, ouviu a porta fazer um nheque. Era a mãe de Chapeuzinho que vinha chegando. Ela e o caçador trocaram um olhar como se conhecessem de algum lugar. Ele abaixou a arma e perguntou: minha senhora, por acaso nos seus tempos de menina, você não morava numa casinha no alto da colina? Sim, respondeu a mãe de Chapeuzinho Branco, pois eu era seu vizinho. Astolfo? Eu mesmo. Puxa, há quanto tempo? Como é que você me reconheceu? Na verdade, nunca te esqueci. Confesso que eu era apaixonado por você. Assim, você me deixa encabulada. Mas devo admitir que eu também tinha uma quedinha por você. Pena que os meus pais decidiram sair lá da colina. Pois é. E o que aconteceu com você? Eu me casei e tive essa bela menina. Mas o pai dela morreu, sabe? Quer dizer que você está livre? Quero dizer, viúva? Sim. Os dois estavam no maior bate-papo quando a avó gritou lá de dentro da barriga do lobo: me tirem daqui! O caçador falou para a mãe de Chapeuzinho Branco: bem, você se importa se eu tirar a vovó de dentro da barriga do lobo antes de a gente continuar a conversa? Não, vá em frente. Aí o caçador apertou a barriga do lobo com força e a vovó saiu de lá num pulo. A desengolida velhinha, quando se viu livre, falou: muito obrigada, senhor caçador, o senhor salvou minha vida. Se bem que a minha vida é tão solitária que eu nem não me importei de ter sido engolida. Sua vida não será mais solitária, minha senhora. Não? A vovó perguntou. Não, respondeu o caçador, pois eu vou pedir a mão de sua filha em casamento, e se ela aceitar, nós vamos morar todos juntos. Pois eu aceito, disse a mãe de Chapeuzinho. Ao ouvir isso, a menina falou: que bom! Agora vocês têm um ao outro. Vovó tem companhia e eu tenho um pai. Mas e o lobo? Nesse momento, o lobo disse: também estou cansado de ser um lobo solitário. Que tal se vocês me adotassem como um lobo de estimação? E assim, todos ficaram felizes para sempre. O caçador e mãe de Chapeuzinho Branco, porque se casaram. A vovó, porque passou a ter companhia. O lobo, porque deixou de ser solitário. E Chapeuzinho Branco, porque aprendeu uma lição: ninguém gosta de ficar sozinho. Então, vocês vão fazer a reescrita do final desse conto
tá? Ouçam o áudio que a professora leu aqui várias vezes, tá? Para a história ficar bem memorizada. Não precisa escrever igualzinho. Não se preocupem em escrever com perfeição igualzinho eu li. Por quê? O que vocês não podem é esquecer nenhum episódio para trás, tá? Só que vocês vão ser os escritores. Então, vocês vão escrever do jeitinho de vocês, tá? Se preocupando com a linguagem, com a pontuação e com os episódios, tá? Não esquecer nenhum fato para trás, usar a pontuação e a linguagem própria do conto. Agora, as palavras não precisa ser igualzinho a professora leu, de jeito nenhum. Vocês vão escrever do jeitinho de vocês. Então, não se preocupem em escrever de forma perfeita como eu li, tá? Porque agora vocês que são os escritores. Então, vocês vão escrever da forma que vocês souberem. Combinado? Escreve um parágrafo, lê aquele parágrafo, se precisar arruma, depois vai para o outro parágrafo e assim por diante até terminar o final do conto, tá? E depois, a próxima etapa vai ser uma revisão. Então, escrevam se preocupando com esses critérios que a professora falou, mas não em perfeição, porque depois nós vamos revisar esse final que vocês escreveram. Combinado? Então, eu sei que essa atividade é um pouco demorada, porque vocês vão ter que ouvir várias vezes, elencar os episódios, depois fazer a reescrita. Então, hoje vai ser só essa atividade e assistir e fazer as anotações do centro de mídias. Combinado? Beijos, fiquem com Deus, um ótimo fim de semana para todos vocês e até segunda. Tchau, tchau!